Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Seu irmão em Cristo, William Enoque, e é sempre uma alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite a oportunidade, inscreva-se agora, é rápido e assim você contribui para que o Evangelho, a palavra de Deus, alcance mais pessoas. Muito obrigado para você que já é inscrito, acompanha o nosso conteúdo aqui semanalmente. Deus te abençoe em nome de Jesus. Somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. Nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e juntos estamos dando aqui as boas-vindas a você, agradecendo pela participação e desejando que as bênçãos do Senhor continuem abundantes sobre a sua vida. Hoje, nossa 8ª lição, transgênero. Que transrealidade é essa? O que será isso, né? Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A verdade prática, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A propósito, sempre que se trata desse assunto, se tornou algo para muitas pessoas tão assustador, talvez por tamanha insegurança, talvez por as informações serem desencontradas. E percebemos que essa é uma estratégia do adversário. Irmãos, a perseguição contra a igreja nos dias atuais, ela vem acontecendo de forma muito insistente. E a perseguição deixou de ser aquela onde zombavam diretamente de nós pelas ruas, onde em tempos passados atiravam pedras nos nossos templos. Você já deve ter ouvido algum relato assim. A perseguição, ela é um tanto que silenciosa nesse aspecto mais pragmático, mas ela é muito intensa. Ela vem com uma cilada e com muita astúcia do adversário para tentar invalidar o que a Bíblia recomenda. E nesse pacote está a ideia do transgênero, né? Está a ideia da ideologia de gênero, está esse problema, essa confusão. E aí, já preciso ressaltar que o nosso intuito aqui, de maneira nenhuma, nunca foi, nunca será ofender nem agredir nenhuma pessoa. De maneira nenhuma, o nosso Cristo é seletivo. Ele nunca fez e nunca fará acepção de pessoas. Não é isso que estamos tratando nessa lição. Reitero que o Cristo a qual pregamos, servimos e amamos, ensina. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Então a nossa luta aqui hoje, ela não é uma luta contra pessoas, mas contra o mal que nelas opera. Então, biologicamente, o que é que a ciência indica sobre isso? O que é que a história nos ensina sobre isso? Nós vamos estudar na lição de hoje que transrealidade é essa. Quais são os benefícios? Como podemos comprovar ser esta uma ideia saudável ou não? É bom? É ruim? Para quem? Então eu convido você a não sair desse vídeo, prestar o máximo de atenção e, juntamente conosco, leais à lição, leais ao compromisso com a palavra de Deus, entender que a Bíblia continua sendo a inerrante palavra de Deus. Se é o Senhor quem recomenda, o nosso dever é obedecer. A Bíblia não está desatualizada. Nunca esteve. A Bíblia, a palavra de Deus, sempre é. Ela é sempre nova. A cada manhã. Então, creia, Deus continuará nos ajudando através da sua palavra e você segue agora com o pastor Diego Fonseca. Hoje nós temos uma lição muito importante. Nós vamos falar sobre o transgênero. Que transrealidade é essa? Vejamos que, introdutoriamente, pastor Douglas faz apontamentos muito sensíveis,
ou, por que não dizer, cirúrgico, no que diz respeito a essa questão. Vejam os senhores que, para além dos argumentos que estão expostos em caráter introdutório, eu diria, muito ao encontro do que está sendo proposto, que ele apresenta a ideia de uma sexualidade binária, que diz respeito a macho e fêmea, como se trata a nossa cosmovisão bíblica, uma vez que, se lermos Gênesis capítulo 1, versículo 27, iremos ratificar essa ideia. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Esse texto tanto sustenta essa ideia de uma sexualidade binária, como ao mesmo tempo se torna uma cosmovisão bíblica, isto é, nós, enquanto cristãos, utilizamos não só dele, como de diversos outros textos, como apologia, como defesa da nossa crença, da nossa fé e da nossa estrutura em família a partir de princípios judaico-cristãos. Bem, o tópico primeiro fala sobre a compreensão do pensamento da transgeneridade. E ele começa argumentando a respeito da identidade de gênero. Esse é um assunto que tem tomado vulto na atual conjuntura. Muito possivelmente os senhores que nos assistem, muito embora aqui estejamos em um nicho muito específico de cunho religioso, mas os senhores que estão antenados com toda a matéria humana, seja impressa ou nos dispositivos, nas mídias sociais, estão logo expostos a uma cartilha que sorrateiramente tem invadido os mais diversos espaços, tanto da saúde quanto da educação, ou por que também não dizer da religião. Agora veja, essa identidade de gênero, muito embora estivesse definida, uma vez que ela está linkada à proposta anatômica do sujeito, a partir da década de 70, o movimento feminista se usurpou, se utilizou desse movimento para desconstruir a necessidade de anexar princípios de gênero com a anatomia. Em outras palavras, ou de uma maneira um tanto mais simplificada, essa cartilha, que já estudamos em lições passadas, tanto dentro do pensamento progressista, como dentro das desconstruções da masculinidade e feminilidade bíblica, elas acontecem justamente porque estas ou estes movimentos, esse ativismo doentio, sustenta a ideia de que o sujeito, ele não deve simplesmente atentar no que diz respeito à sua sexualidade, à questão biológica, mas ele deve entender que o seu nascedouro se dá num contexto de neutralidade e que a absorção de sua sexualidade, ela acontecerá a partir de influências culturais e não biológicas. Isso é extremamente sério. Em outras palavras, ainda mais, estas pessoas estão fomentando a ideia de que o sujeito se descobre ao longo da vida. Ele não nasce macho e não nasce fêmea, muito embora científica e anatomicamente isso esteja comprovado. Não apenas por aspectos extrauterinos, mas intrauterinos. Ainda assim, essa cartilha faz evidentemente essa desconstrução. O sujeito é neutro e as escolhas acontecem a partir da cultura que ele está inserido. Se ele achar que é ela, está tudo certo. Se ela, por sua vez, achar que é ele, também, naturalmente, que a partir desse ponto de vista está tudo certo. Mas na realidade é sabido por todos nós que esse comportamento está absolutamente equivocado. A propósito, no item 2, o pastor Douglas fala sobre outros dois termos. Na realidade, um já comentamos, embora com uma outra nomenclatura. O outro pode ser novidade para alguns. Eu digo isso não porque este que vos fala tenha domínio do glossário da nossa língua portuguesa, muito pelo contrário. É porque estes dois termos são termos incomuns.
não é termos que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso vocabulário diário, né? Eu estou falando do cisgênero, por exemplo. Ao olhar para essa expressão, de primeiro impacto, se nós desconhecermos a sua definição, dá-se a impressão de que esse termo também faz parte de toda essa cartilha que vem sendo construída, aplicada, fomentada ao longo dos últimos anos. Mas, pelo contrário, cisgênero corresponde a todo e qualquer sujeito que está em concordância com o sexo do seu nascimento. Então, a senhora que me ouve, o senhor que me escuta, que corresponde ao sexo em que nasceu, entendeu que é homem e, portanto, corresponde a essa macheza, entendeu que é mulher e, portanto, corresponde a essa feminilidade, você é considerado um sujeito cisgênero, porque entendeu que aquilo com o qual Deus utilizou para formar a sua estrutura anatômica e corpórea é, de fato, aquilo que você compreendeu sem qualquer tipo de contradição, sem qualquer tipo de inserção, sem quaisquer mudanças significativas que alterem a sua, abre aspas, sexualidade. Agora, para além da concepção de cisgênero, tanto no final do item 2 como propriamente no item 3, e aqui eu encerro o meu argumento, o pastor Douglas Batista fala sobre o transgênero. Na realidade, esse termo é um termo moderno, ou por que não dizer contemporâneo, tendo em vista que comumente, muito embora numa sociedade em contextos bastante diferentes do nosso, onde as pessoas tinham certas dificuldades para se assumir dentro de um quesito homossexual, essa não era uma das expressões mais utilizadas. Você comumente ouvia travestis, transexuais ou coisas parecidas. Mas a expressão transgênero, ela abarca essas nomenclaturas, por assim dizer, ou boa parte delas. A propósito, excetuando o conceito de heterossexualidade naturalmente, perceba que no item 3, o pastor Douglas, entre os itens B e E, ele elenca a homossexualidade, a bissexualidade, a assexualidade, a pansexualidade e a sexualidade não binária, que são sujeitos que não se entendem com gênero algum, dentre outras que possivelmente serão entendidas por essa cartilha doentia estabelecida na nossa sociedade. Outra verdade que também está sendo maçantemente aplicada na mídia, pelos veículos de comunicação, especialmente pelos movimentos políticos de esquerda, por uma cartilha progressista propriamente dita, é uma sigla que a cada momento insere-se uma nova letra do alfabeto, LGBTQIAPN+. Nós já temos aí um número de grupos dentro de um comportamento sexual que estão sendo hipoteticamente ou absolutamente protegidos contra qualquer tipo de comportamento heterossexual. Eu vou transliterar isso numa linguagem um pouco mais simples. Qualquer sujeito heterossexual, como o senhor que me escuta, como a senhora que me ouve, que se posicionar contra quaisquer uma dessas letras inseridas nesse campo de defesa, possivelmente serão lidos como sexistas, como transfóbicos, como homofóbicos, como fundamentalistas ou coisas bastante parecidas. Mas ainda assim, para finalizar o meu argumento, é sabido por muitos pais que nos assistem que da década de 90, ou por que não dizer do final dela, dos anos 2000 para cá, depois do estabelecimento da LDB, Lei de Diretrizes e Bases de 96, e coisas mais que foram estabelecidas ao longo dos anos, os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que hoje rege a educação basilar na nossa nação, especialmente a educação infantil e educação fundamental, porque também não considerar os ciclos 1 e 2 e o ensino médio, estão sendo absolutamente incrementadas por uma cartilha progressista. Dentro dela, uma doutrinação ideológica que contempla a educação sexual. Não pensem os senhores
que os professores, não porque querem, mas porque compulsoriamente são levados a isso, estão ensinando para os seus filhos e para as suas filhas esse princípio, essa cosmovisão bíblica de Gênesis 1:27. Não, Deus criou o homem à sua imagem. Macho e fêmea os criou. Não, senhores, não é essa a proposta que está sendo apresentada. Muito pelo contrário. A doutrinação acontece a partir de uma cartilha ativista, feminista, de uma cartilha progressista, onde o sujeito é neutro e vai decidir o que será ao longo de sua trajetória humana, dadas as influências culturais. É por isso, irmãos, que nós precisamos orar pelos nossos filhos. Eu não estou aqui para criticar a classe docente, os educadores de plantão, muito pelo contrário, porque eles prestam um serviço excepcional para a nossa nação. Mas, infelizmente, esse movimento ativista presta um desserviço para a nossa nação, uma desconstrução de princípios e valores da família tradicional e tem influenciado o Ministério da Educação e vários outros meios que paulatinamente derivam nas nossas casas, nos nossos filhos. Eu quero finalizar a minha expressão do tópico 1, destacando que, sob a orientação do nosso presidente, pastor Samuel Padilha, sob a gestão do nosso pastor ali em Pirapozinho, pastor Cleiton Cabral, está sendo aos poucos instalado um colégio cristão em nossa cidade. E qual é a razão disso? É construir pessoas com concepções homofóbicas, violentas, contrárias a qualquer outra que se entenda como homossexual, transexual, bissexual? Não, senhores. A nossa igreja, a nossa crença, o nosso cristianismo acontece sob as lentes de Cristo. E Ele amou a todos indistintamente, sem quaisquer acepção de pessoas, e nós tentamos espelhar o mesmo método. Amar as pessoas sem quaisquer distinções. Agora, aceitar todos não significa aceitar tudo. Esse colégio, que com a graça de Deus será estabelecido, querendo Ele e em nome de Jesus, ele tem princípios cristãos que visa reconstruir aquilo que está sendo desconstruído. Pilares, princípios, valores cristãos. Que os nossos filhos, filhas, cresçam sabendo que o Senhor criou macho e fêmea e que eu preciso incorporar, internalizar essa masculinidade ou essa feminilidade. Não existe meio termo, não existe uma terceira via, não existe uma terceira opção. Por isso, ore por esse projeto, para que ele se concretize e para que valores, princípios cristãos e o nome do Senhor, obviamente, seja glorificado. Qual é a visão bíblica do corpo? Para o homem, parte exterior. Corpo é soma, vem do grego soma. Então, geralmente associamos, e é isso também, a parte exterior do ser humano. Mas o termo carne é do grego sarx, que se refere ao homem físico, e aqui está incluso a dimensão exterior, e todos esses termos apontam para a parte que nós vemos, aquilo que é visível e também material da natureza humana. O corpo é esse invólucro, o corpo é essa embalagem, é a parte que nós conseguimos, observar. Esse corpo, ele envelhece, ele vai se definhando. Somos mortais, o homem morre. E é aí que a alma e o espírito deixam o corpo. A carne geralmente é descrita em sentido negativo. Lembra de Paulo lá no capítulo 7 aos Romanos? Na minha carne não habita bem algum. Ok. Mas esse tom depreciativo lá é Paulo fazendo uma referência à natureza e tendência pecaminosa que todos nós temos. E não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, a nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma. Não é isso que defendemos. Ou prisão do espírito, ou de ser inerentemente o corpo algo mau e insignificante. Não, não é isso. Na verdade, o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Devemos zelar, devemos cuidar. E aí fica a dica, não minha, mas é da Bíblia. Zelar mesmo, né? Então, ó, puxão de orelha aí, né? Cuidar do nosso corpo. Os irmãos entenderam.
templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. O corpo não é para prostituição, não é para corromper o corpo, não é para se mutilar o corpo, mas o corpo é para o Senhor. Então, o corpo pertence ao Criador. O corpo pertence a Deus, ele deve estar unido a Deus. E é nesse sentido que a parte material do salvo deve ser santa. E aqui já cai por terra aquela ideia: Deus só quer o meu coração. Se o meu coração estiver voltado para Deus, não importa o que eu faço com o meu corpo. Eu vi recentemente, a fala de um pastor falando sobre o corpo, e ele comparou o seguinte: como é que nós cuidamos do nosso corpo? Ele disse assim: imagine se você tem uma Ferrari, um carro de R$1 milhão aí, ou mais, Ferrari mais. Você coloca qualquer combustível nesse carrão, você coloca qualquer coisa, você anda por qualquer lugar com esse carro com um valor milionário desse? Logicamente que a nossa resposta é não. Aí ele brinca com esse exemplo e diz: então, e com o nosso corpo? O que é que nós fazemos com o nosso corpo? Olha o valor que tem, Não dá para mensurar. Mas para a gente refletir, só para nós associarmos. 1 Coríntios 6 está escrito que os corpos dos salvos são membros do corpo de Cristo. Então aqui é uma figura de linguagem para entendermos que eles não devem praticar atos imorais, não devem fazer nada que desagradam ao Criador de maneira nenhuma. Então o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço, veja bem, foi pago por Cristo Jesus, fazendo com que eu e você passássemos a ser templo e morada do Espírito Santo. Veja bem, templo e morada. O nosso corpo não é uma casa de passagem do Espírito Santo, não é uma pousada do Espírito Santo, não é uma casa de veraneio do Espírito Santo, não é um hotel do Espírito Santo, em que ele só precisa passar por aqui no dia do congresso, no avivamento de final de culto. Não. Morada do Espírito Santo é todo instante. Ele está aqui, ele habita em nós. Ele nos impulsiona, nos motiva, nos encoraja, nos fortalece, nos exorta. E eu penso, a maior dádiva, ele intercede por nós. Quando? Em qualquer ocasião? Não. Quando zelamos por essa comunhão, até porque nós temos o livre-arbítrio. Assim como a Bíblia nos ensina, Jesus não é invasivo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se você quiser, se você permitir, logo é uma condição em que eu preciso agradá-lo. É bíblico. Não entristeçais o Espírito Santo. Então é a ideia de perceber que, às vezes, por pequenas coisas, nós podemos entristecer. Quando nós deixamos de perceber, deixamos de honrar o nosso Deus através do nosso corpo, que é santuário, que é morada do Espírito Santo. Mas, William, como é que uma pessoa pode desagradar o Espírito Santo com o corpo? Quando ela profana o corpo por qualquer tipo de impureza, isso irá entristecer o Espírito Santo de Deus. Glorificado na ressurreição. É na ressurreição de Cristo que aniquilou-se o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus e, por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação. Nesse pacote está inclusa a redenção, transformação desse corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. Olha que privilégio nós temos. Olha que presente maravilhoso de Deus todos nós desfrutamos. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar e na ressurreição a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido.
Então, a visão bíblica do corpo, para encerrarmos esse tópico, tem a ver com o exterior do homem, como imagem de templo do Espírito, mas com a ressurreição e a glorificação final. Glorifique a Deus em tudo. Zele, seja muito atencioso, atenciosa, porque há uma proposta do adversário, né? Sabe aquele discurso, meu corpo, minhas regras, faço o que quero? Não, quando você tem amor a Deus, você entende que não é assim. Até porque, se podemos articular bem, olha, movimento simples, tá? Movimento, coordenação motora. Sabe por que temos essa mobilidade? Será que é apenas sorte? Já parou para pensar nisso? Sabe, poder movimentar? Sabe, poder caminhar sozinho? Será que isso é apenas sorte? Bênção de Deus, permissão de Deus. Até porque, quando temos qualquer problema, um machucado pequeno, sabe, a pontinha da unha lá que está doendo, a gente fala, nossa Deus, como que incomoda? Então, precisamos ter sempre esse cuidado, ter sempre esse zelo e acreditar que a palavra de Deus permanece sendo fiel. Então, que possamos entender que somos templo do Espírito Santo e glorificar sempre o nome do nosso Deus. Pois bem, queridos, estamos de volta para tecer contribuições do tópico 3. De uma maneira muito ligeira, eu quero destacar os efeitos da ideologia transgênero. Bem, boa parte disso, claro, que sem quaisquer interesses de esgotar o termo, primeiro, porque sem falsa modéstia esse não teria essa capacidade, eu repito, não teria essa capacidade, não tem. E segundo, que nós apenas arranhamos a superfície, aqui é apenas um subsídio, nem em sala de aula penso que os senhores conseguirão esgotar ou pelo menos chegar ao extremo desses termos, né? É apenas um extrato, mas ainda assim parte dos argumentos com relação à transgeneridade foram argumentados nos tópicos anteriores, tanto por mim quanto pelo pastor William. E agora, como fechamento, nós vemos os efeitos, os resultados dessa ideologia. A começar por aquilo que o pastor Douglas entende como depreciação da heterossexualidade. Olhe para o termo, depreciação. Isso é, depreciou, né, diminuiu, caiu, ou pelo menos hoje nós não temos mais a ideia sendo vendida nas mídias, nos espaços sociais, da importância da heterossexualidade. Pelo contrário, todo e qualquer comportamento heterossexual é lido como machista. Um homem que se posiciona ou que faz uma defesa da heterossexualidade é logo lido como um sujeito machista, né? Infelizmente. Uma mulher que defende uma feminilidade bíblica, infelizmente ela será perseguida pelo próprio feminismo, o que é uma incoerência absurda. Porque dentro da ideia do cerne proposto pelo feminismo, a ideia é que se defenda as mulheres. Mas essas mulheres que defendem uma feminilidade bíblica serão por estas também perseguidas. Então isso é extremamente incoerente. Mas dentro dessa depreciação heterossexual, veja os senhores que em 91, portanto no início da década de 90, o termo heteronormatividade, o que é algo extremamente pejorativo, passa a ser utilizado para depreciar a heterossexualidade. Qual é a razão? A crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas, ouçam isso, a se relacionar apenas entre homem e mulher. A leitura que se fizer há 30 anos aproximadamente é que entender relações entre homem e mulher é algo opressor, retrógrado, ultrapassado, abusivo, absurdo. Minha gente, absurdo, abusivo, estranho é ouvir esse tipo de comportamento e pensamento. Por quê? Porque essa cartilha, que àquela altura não tinha tanto vulto, mas que hoje, embora sejam minoria, apresentam-se como maioria, as pessoas ficam coagidas, temerosas de falar,
de se posicionar porque têm o receio de serem canceladas socialmente, vejam que tudo isso que está sendo exposto aqui vai na contramão de princípios bíblicos. A propósito, o Senhor Jesus, em 24:12 de Mateus, já havia alertado do que surgiria nos últimos dias. E nós cremos que estamos vivendo os últimos dias. Nós não temos a data do advento, nós não sabemos quando acontecerá o arrebatamento. Isso não ficou claro para nós. Mas nós cremos, dado aos últimos acontecimentos, que estamos nos últimos dias. E 24:12 de Mateus, Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. E nós temos visto o quanto a iniquidade tem abruptamente se multiplicado. Estes dados, estas ideias, essas concepções são provas dessa multiplicidade. Agora veja que num segundo momento o pastor Douglas fala sobre construção de narrativas e ele começa falando sobre militância, que é uma doença. Qualquer tipo de defesa a um sujeito é legítimo. Nós não, pelo contrário, irmãos, nenhum de nós aqui, a começar pelo nosso presidente, a toda a assessoria, a toda a equipe, e a começar por este que vos fala também, tem o interesse de vender qualquer ideia de violência. Pelo contrário, nós repudiamos a violência. Pelo contrário, nós repudiamos não só violência física, mas violência verbal. Em momento algum nos nossos púlpitos, nos nossos cultos, os pastores, os pregadores, os ensinadores, os irmãos que fazem uso da tribuna fomentam qualquer tipo de violência contra quaisquer tipo de comportamentos sociais, inclusive estes, que sejam transgêneros. Agora, o fato de nós não concordarmos com a prática, o que é um direito constitucional, nos faz sermos agora cancelados socialmente. Qualquer tipo de fala incisiva ou bíblica ou que defenda a heterossexualidade gera cancelamento sexual. Por quê? Porque a cartilha, de uma maneira compulsória, obriga a todos, seja quais forem os segmentos, a aderirem, a incorporarem, a internalizarem esse modelo de então. Agora vejam, para além desses argumentos, nós temos ativismos espalhados na saúde pública, na educação, doutrinando as nossas crianças e adolescentes, ao que já havíamos comentado no tópico anterior. Em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou o seguinte, ouçam isso: conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico. Mas a cartilha de então, ela vai na contramão dessa adequação. A insatisfação do corpo com a mente exige terapia hormonal e cirurgia. Eles dizem assim, olha, a sua mente é mulher, mas o seu corpo é homem, então vá para terapias, vá para cirurgias. A Associação de Pediatras Americanos alega e aponta o contrário. Todo tipo de alinhamento de gênero deve estar alinhado com o sexo anatômico, eles não devem se colidir, pelo contrário, eles devem se entrelaçar. Sobretudo, meninos, item B, não nascem com cérebro feminizado e nem meninas com cérebro masculinizado. Isso ocorre por influências dessas teorias marxistas, dessa abertura feminista, dessa inserção compulsória que acontece como uma espécie de educação bancária, onde se vai depositando na mente do sujeito inverdades insustentáveis, até que aquela inverdade se torne uma verdade absoluta. Item C, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica, diz a Associação de Pediatras Americanos. Ou seja, que não tem base na ciência rigorosa. Esse negócio de dizer para a pessoa, olha, eu estou preso num corpo errado. E isso é fruto de uma crença ideológica, que tomou vulto, que tomou corpo, e que está se tornando algo extremamente naturalizado na sociedade de modo geral, mas que, pelas lentes de técnicos da ciência e medicina, vejam que eles leem isso como algo insustentável cientificamente, não tem base na ciência rigorosa.
Eu fecho apresentando o terceiro item que fala sobre linguagem neutra. A gente já comentou alguma coisa a respeito, falamos inclusive sobre a sigla LGBTQIAPN+, mas vejam que hoje a luta, a militância, né, o ativismo, ele é tão incisivo que, embora sejam minorias, essa minoria consegue alcançar resultados significativos, como, por exemplo, alterar definições, inserir novas expressões dentro das nomenclaturas da língua. Os vernáculos que sequer existiam agora passam a existir. Eu conhecia todos e todas, mas agora tem a expressão todes, que são inserções feitas por essa cartilha. Há agora a necessidade por parte deles de se extinguir artigos o e a para definir o menino ou a menina. Tudo isso está sendo exposto, inclusive, pelo pastor Douglas Batista. A militância pretende substituir vogais na pretensão de neutralizar o gênero. E, desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Gente, chegamos ao cúmulo do absurdo. Até o nosso vernáculo, a nossa língua, está se adequando a toda essa cartilha proposta há alguns anos para cá. Uma cartilha que tem, desde o seu sentido macro ao micro, inserções marxistas, neomarxistas, progressistas, feministas e vários outros istas que trazem para a nossa sociedade um desserviço, uma desconstrução de princípios judaico-cristãos, de princípios basilares e especialmente bíblicos. Que Deus nos guarde, irmãos, que Deus guarde a nossa casa, que Deus guarde os nossos filhos, que Deus guarde os seus netos, que nós não tenhamos a nossa família suprimida por esses movimentos, que Deus ampare os seus anjos a fim de nos guardar e nos proteger, que Ele nos esconda nos seus esconderijos, que toda ação do mal, porque existe por trás de tudo isso uma ação maligna, e o inimigo é estrategista, e os senhores sabem disso. Na sua sagacidade, ele se utiliza disso para tentar intervir dentro das casas cristãs, dos lares cristãos, para dissolver, para disseminar comportamentos que vai na contramão daquilo que foi estabelecido pela Bíblia Sagrada. Mas que Deus nos dê graça, amor, acolhimento, cuidado, mas nos dê também o espírito de coragem para enfrentar, não com armas humanas, irmãos, como disse, porque nenhum de nós, repito, nenhum de nós fomenta a violência aqui, mas com armas espirituais, que estejamos, como diz Paulo apóstolo no capítulo 6, a partir do verso 12, conscientes de que a nossa luta não é contra carne e sangue. Se você faz isso, está perdendo seu tempo. A nossa luta é pontual, é contra principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Portanto, nos revistamos de toda a armadura de Deus para resistir a esses ataques. Calce os seus pés na preparação do Evangelho, utilize o capacete da salvação, utilize a couraça da justiça, cinja os seus lombos com a verdade, né? E vamos para a guerra. Vá com o escudo da fé, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Deus nos dará vitória, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Concluindo a lição de hoje, aprendemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos abençoados com corpo, alma e espírito. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito, sem afetar a nossa alma, porque o corpo é morada, é templo do Espírito. E a Bíblia nos ensina que o Espírito de Deus não habita em santuário impuro. Não tem como nós, enquanto crianças, adolescentes, ouvíamos os nossos pastores ensinar. O Espírito Santo não habita de parede meia com o pecado, lembra disso? Não tem como viver uma vida misturada com o pecado. Na vinda de Cristo, o corpo de todos os santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. Não. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado por todos aqueles que pertencem a Deus. Então, que o Senhor nos guarde, nos ajude a manter uma vida
em obediência à sua palavra. E temos essa responsabilidade. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos quer por completo, de forma integral. E é por isso que eu encerro te dizendo, acredite, você é amado de Deus, você é amada de Deus. Continue perseverando, continue servindo a Deus com uma alegria, com pureza, com fidelidade. E eu tenho certeza, você continuará desfrutando das bênçãos de Deus. Para você que acompanha esse vídeo e não entendeu muita coisa, ainda não conhece a Jesus, procure hoje uma igreja. Aceite a Jesus como Salvador e diga, eu quero glorificar a Deus em tudo, no meu corpo, que a minha alma bendiga ao Senhor, que eu seja cheio da presença do Espírito de Deus, da graça de Deus, e você vai desfrutar de uma vida plena de alegria e de vitória em nome de Jesus. Oremos, querido, eterno e bondoso Deus. Louvamos a Ti pela Sua existência, pela Sua grandeza. Tu és o Criador dos céus, da terra, dos seres, mas o que criou a nossa vida, que nos deu fôlego de vida, que nos gerou, que conhece as nossas demandas, necessidades e, acima de tudo, pedimos perdão das nossas fraquezas, limitações, dos nossos pecados e reconhecemos que sem Ti não somos nada, não podemos fazer nada. Mas em Ti, firmados em Ti, orientados pela Tua palavra, podemos tudo, todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Nós te agradecemos pelas vidas que acompanham este momento da palavra de Deus aqui conosco. Te louvamos pela vida de cada família e lhe pedimos, continue nos sustentando em sua presença. Abençoe toda a equipe de mídias aqui da nossa igreja. Abençoe o pastor Samuel, a sua família, todo o campo de Presidente Prudente. E onde tem chegado esse conteúdo sobre a sua palavra, que o teu Espírito que habita em nós possa testificar e que haja transformação de vidas. E que haja, Senhor, crescimento espiritual. E que haja essa maturidade e consciência cristã. Porque o nosso propósito é te agradar, te adorar, te exaltar sempre, porque Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o nosso único Deus, e essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Um grande abraço, na paz do Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.